o que é uma ECO e como está estruturada internamente. Unidade de Controlo Eletrónica, ou ECO. Podemos definir de maneira muito simples uma unidade de controlo eletrónica, ou ECO, pelas suas siglas em inglês, Electronic Control Unit, como sendo uma centralina que gera o funcionamento dos diferentes sistemas e subsistemas de um veículo. Para que tal seja possível, a centralina precisa de elementos, sensores, que o informem sobre as condições do veículo, para deste modo analisar e criar sinais de controlo ou ações corretivas necessárias, proporcionando maior conforto e segurança aos passageiros. Além disto, as ECOs possuem um sistema de diagnóstico que detecta qualquer anomalia nos diferentes sistemas e subsistemas do automóvel, avisando o condutor através do surgimento de uma luz no painel de instrumentos. Aqui temos um exemplo de uma unidade de controlo do motor, ou SEM, pelas suas siglas em inglês, que se encarrega de gerir todo o sistema de injeção e controle de emissões do veículo. Podemos observar, por um lado, como se apresenta este módulo externamente, e por outro, qual o seu aspecto internamente. Quando destapamos o módulo, deparamos-nos no seu interior com uma placa eletrónica PCB com diversos componentes de tecnologia THT, ou Through Hole Technology, e de tecnologia SMD, ou Surface Mount Device. Temos aqui um segundo exemplo, no qual se observa outra unidade de controle do veículo, neste caso o sistema de airbag, ou SRS, nas suas siglas em inglês. Esta unidade é responsável por gerir todo o sistema de segurança passiva do automóvel. Podemos ver numa das imagens como é este módulo externamente e noutra imagem a estrutura interna do mesmo. Outro módulo pertencente ao automóvel é o painel de instrumentos, o qual é responsável por comandar os diferentes indicadores do veículo e avisar o condutor sobre as anomalias existentes num determinado sistema. Arquitetura interna das ECOs. Podemos dividir internamente qualquer módulo eletrónico automóvel em 5 setores principais, que são: setor de alimentação elétrica, setor de controlo ou comando de atuadores, setor de processamento de dados, setor de operações lógicas, periféricos. De seguida, observaremos um diagrama onde será possível analisar a relação existente entre os diferentes setores da ECO, sendo que mais à frente aprofundaremos conhecimentos sobre cada um. Temos, em primeiro lugar, o setor de processamento de dados, que é o cérebro da ECO. É ele quem se encarrega de analisar e processar os sinais de entrada e saída do módulo. No diagrama, podemos identificá-lo nos retângulos de cor laranja. Os sinais recebidos pelo processador de dados provêm de outro circuito designado setor de operações lógicas, que no fundo consiste num circuito que recebe sinais dos diferentes sensores do veículo e os transmite ao circuito de processamento de dados. Podemos identificá-lo no diagrama dentro de retângulos de cor azul. Ao serem processados os sinais de entrada, o setor de processamento de dados pode emitir ou gerar sinais de saída de controlo para os diferentes atuadores do veículo. Falo através de outro circuito interno do módulo, denominado setor de controlo de atuadores. Podemos identificá-lo no diagrama em retângulos verdes. Por último, mas não menos importante, temos o setor de alimentação elétrica. Este circuito alimenta os restantes setores que constituem a ECO. Podemos identificá-lo no diagrama através de retângulos vermelhos. Como podemos observar, todos os setores são essenciais para que o computador possa trabalhar corretamente. Mais à frente, aprofundaremos sobre cada um desses setores. Aqui temos um ECO de motor. Vamos agora identificar os 5 setores que acabámos de verificar no diagrama anterior. Aqui podemos ver identificado, em cor de laranja, o setor de processamento de dados. A seguir observamos, identificado em verde, o setor de controlo de atuadores. Temos aqui o setor de operações lógicas, delimitado em azul. Por último, podemos visualizar o setor de alimentação elétrica, demarcado em vermelho.
Os periféricos são os diversos componentes, como por exemplo resistências, condensadores, diodos, entre outros, que estão distribuídos ao longo de toda a placa. Aqui temos uma unidade de controle de airbag, na qual podemos identificar o seu setor de processamento de dados, o seu setor de controle de atuadores, o seu setor de alimentação elétrica e o seu setor de operações lógicas. Nesta imagem, vemos outro exemplo de unidade de controle de transmissão, onde podemos identificar o setor de processamento de dados por este lado, o setor de controle de atuadores na parte superior, o setor de alimentação elétrica nesta esquina e, por fim, os diferentes componentes que constituem o setor de operações lógicas. Uma vez mais, relembramos que o setor periférico são todos os componentes passivos distribuídos ao longo da placa, tais como resistências, condensadores, bobinas. É tudo nesta aula. Vamos praticar o que aprendemos.